Desde o início dos tempos, os poderosos têm conspirado para moldar o curso da história, de acordo com os seus interesses. Mas como titereiros, um punhado de figuras obscuras podia ainda manejar os cordéis do destino de milhões. Muitos dos que conspiram são normalmente ridicularizados, mas por vezes a verdade é tão óbvia que passa despercebida. Serão apenas fantasias paranoicas, maquinadas para alimentar o apetite de pessoas facilmente influenciáveis, sem qualquer relação com a realidade. Ou estaremos a viver um plano estratégico perfeitamente elaborado? Guerras, revoluções, movimentos sociais, atentados terroristas, tudo tem uma explicação oficial. Mas talvez nada seja o que parece ser. Atrevamo-nos a desvendar o mundo incrível das sociedades secretas. United States of America, the most powerful nation of all time. A good friend to have, a terrible enemy to confront. But the world champions of democracy may be hiding a dirty little secret, because they may well be the first ever Masonic country. A nation built on secret alliances, yet still their very own citizens remain unaware, as does the entire world. Among those who instigated the American Revolution, the French Revolution, and the Latin American Wars of Independence, a startling number were either paid-up Freemasons or sympathetic to Freemasonry. But particularly in the case of the United States, the Masonic influence didn't stop once independence had been achieved. Freemasonry also later participated in the planning and development of this country's political infrastructure, and in the management of it up to modern day. Whether this is a good or bad thing depends on one's opinion about Freemasonry. So first, we should understand what Freemasonry is all about. A maçonaria é uma irmandade secreta, cujas origens remontam aos grêmios de construtores da Idade Média. Maçon significa pedreiro, em francês. Nasceu da necessidade que estes artesãos tiveram de proteger ciosamente os seus conhecimentos técnicos e fizeram-no para preservar o seu estatuto e o seu meio de subsistência. Para além disso, o seu secretismo contribuiu para preservar os seus irmãos da perseguição oficial, uma vez que muitos dos ideais maçónicos colidiam frontalmente com os da Igreja de Roma. No final da Idade Média, a maçonaria tinha evoluído para a franco-maçonaria, ou maçons livres e aceites. Livres por não admitirem escravos ou servos nas suas fileiras, e aceites por agora aceitarem não apenas construtores, mas qualquer pessoa que jurasse fidelidade às suas regras. A franco-maçonaria tornou-se uma sociedade secreta, anticlerical e antimonárquica, que manteve muitos dos símbolos e rituais do grêmio de construtores original. Apesar de se ter tornado numa organização civil e social, com objetivos claramente humanísticos, em muitas ocasiões as suas operações eram secretas e, sem dúvida nenhuma, políticas. For centuries, Freemasonry was officially persecuted by the church and the establishment. However, many nobles and clergymen did in fact belong to this secret society. Its ability to attract even those who were supposed to be against it made Freemasonry all that more intriguing and disturbing. A origem da maçonaria nos Estados Unidos remonta a 1682, quando o escocês John Skene, membro ativo da loja escocesa de Aberdeen, mudou-se para a colónia americana de Nova Inglaterra. 3 anos mais tarde, foi eleito vice-governador de West Jersey. Jonathan Belcher, que foi governador real de Massachusetts e New Hampshire, foi iniciado maçom em Londres em 1704 e gabava-se de ter sido o primeiro maçom a nascer nos Estados Unidos. By 1776, what we now call the United States were barely 13 small colonies crowded upon the East Coast. They had been founded by English Protestant Puritans, the famous Pilgrims, who had been expelled from England by the powerful Anglican Church.
The rest of the country was a rich and vast terrain inhabited exclusively by native tribes, an unexplored land that was more often than not conquered at gunpoint. Esta era uma época em que os homens trabalhavam, lutavam e sonhavam, enquanto Deus os vigiava do púlpito. Ou assim pensavam eles. Nesses territórios agrestes, dentro de uma estrutura social dominada pelos puritanos, os primeiros maçons começaram a disseminar as ideias revolucionárias que tinham trazido da Europa. Liberdade religiosa, independência, ciência, racionalismo e humanismo. The emerging American Freemasons were strongly influenced by the Rosicrucians, another secret society that was created in Germany in the early 15th century for the study of the hidden arts. The American Freemasons adopted many of the Rosicrucians' mystical ways, as well as their Greek and Egyptian symbols. Symbols that can be seen in many American national emblems today. Os Rosacruzes afirmam ter fundado a sua primeira loja americana em 1694, em Filadélfia. Quando William Penn, o Quaker que fundou a Pensilvânia, a primeira comunidade americana a defender a total liberdade religiosa, convidou Johann Jacob Zimmermann, capítulo da perfeição, a deixar a Alemanha e a juntar-se a eles. Zimmermann, um Rosacruz, acreditava que Cristo iria regressar no ano de 1700. Por isso, em 1694, construíram um observatório em território americano para observar o regresso do Senhor. To Zimmermann's regret, Jesus did not show up, and the Rosicrucians subsequently dispersed around Pennsylvania. Some of them became wandering spiritual healers who used amulets and staged ceremonies to ensure good crops and to drive away bad luck. Em 1717, foi fundada a Grande Loja de Inglaterra, que reclamou autoridade sobre todas as outras lojas existentes nas colónias inglesas. Mas as lojas americanas rejeitaram a pretensão da Grande Loja em controlá-las e não reconheceram a sua autoridade. A Grande Loja de Inglaterra contrariou esta posição, impulsionando a criação de várias outras lojas leais a ela nas colónias. It's important to point out that the uprising of the American Masonic lodges against the English ones predates the American Revolution by many years. Therefore, whether this was planned or not, they became the very first bearers of revolutionary thought. As they grew in number, the vision of independence spread across the whole country. In 1776, the United States declared their independence, and soon after, their constitution was adopted. The contribution of Freemasonry in these events was fundamental, since many brethren were involved. Em 1732, Benjamin Franklin foi iniciado na loja da Turn Tavern, em Filadélfia. Nesse mesmo ano, James Oglethorpe, fundador da colónia de Savannah, que mais tarde se iria tornar no estado de Geórgia, fundou a loja de Salomão. Foi aqui que os dois homens, que estavam destinados a ser os primeiros maçons judeus americanos, os irmãos Moses e Daniel Nunes, foram iniciados. Regardless of their origin, these English and native lodges spread like wildfire throughout the country, fueled by the prestige that came with being a member of them. In 1740, most respectable men in the New England colonies either were or wanted to become Freemasons. Em 1773, um grupo de peles vermelhas indignados apresentou um protesto contra aquilo que considerava serem impostos alfandegários ilegais cobrados pelos ingleses, deitando ao mar o carregamento de chá de 3 navios. Foi a famosa Festa do Chá de Boston. Hoje em dia, suspeita-se que muitos desses supostos peles vermelhas eram, na realidade, maçons disfarçados, que pertenciam à loja de St. Andrews, em Boston, que, curiosamente, não reuniu nessa noite. The church was particularly infuriated by the fact that many Freemasons supported deism, a Christian philosophy that believes in a personal God and upholds a purely rational interpretation of Scripture, discrediting revelation. De acordo com os princípios deístas, a Bíblia contém muitas verdades e sabedoria, mas não foi inspirada por Deus. O deísmo também rejeita que Jesus seja o Filho de Deus.
e afirma que a fé não substitui a observância dos fatos mundanos. Os deístas não acreditam nos profetas nem em milagres. Deus só pode ser conhecido através da experiência e do conhecimento. Tanto para a Igreja Anglicana como para os puritanos, o deísmo era claramente uma heresia que devia ser eliminada. The persecution of heretic Freemasons was relentless, but nothing could stop them. Soon the British colonies in America would take their first great steps towards liberty, and in their footsteps, the trace of Freemasonry could be clearly seen. Os ideais maçónicos e revolucionários conjugavam bem. Os princípios maçónicos infiltraram-se na cultura americana da época, imbuída como estava em ideais de fraternidade, liberdade e igualdade. A Pensilvânia foi um terreno particularmente fértil para a maçonaria, uma vez que era considerada pelos seus habitantes como a terra prometida para todos os que sofriam perseguições na Europa. Os símbolos maçónicos até apareciam nas louças e no mobiliário de casas. Although Freemasons were in favour of equality, slavery was still in existence in the United States, and they did not accept black people. So those freed slaves began to found their own lodges. Such was the case of the Prince Hall Lodge. Em 1775, apesar de ainda sob domínio inglês, foi criada, em Boston, a mais venerável grande loja da Prince Hall, como um capítulo separado para negros livres. Batizada com o nome de um escravo emancipado, Prince Hall. Durante a Guerra da Independência, muitos destes maçons negros, incluindo Prince Hall, juntaram-se às forças revolucionárias e lutaram ao lado do exército continental contra os ingleses. Atualmente, a fraternidade de Prince Hall congrega 4.500 lojas em todo o mundo, com mais de 300.000 membros maçons. In 1776, the United States of America declared their independence, and soon after, their constitution was adopted. The contribution of Freemasonry in these events was fundamental, since many brethren were involved. But it didn't end there. Freemasonry's involvement went a lot deeper, and it was at the foundation of the whole governmental system. So one wonders what previous oaths had the Freemason founding fathers taken before placing their right hand on the new constitution, and how much of what has been built since was done to protect the interest of the Freemasons. 16% dos signatários da Declaração de Independência eram maçons. Um quarto dos signatários dos artigos da Confederação eram maçons. E um terço dos signatários da Constituição eram maçons. No momento em que George Washington fez o juramento como primeiro presidente dos Estados Unidos da América, um terço dos governadores das colónias originais também eram maçons. O maçom John A.C. Muhlenberg foi o primeiro orador da Câmara dos Representantes. Os maçons John J. Blair e William Cushing foram juízes no primeiro Tribunal Supremo. Perto de 46% dos oficiais do Exército Continental, ou Exército de Independência, eram maçons, bem como cerca de metade dos seus 78 generais eram maçons. Now, if we heed to the Freemasonry's ideals of liberty and fraternity and focus on its positive contributions, maybe it wouldn't matter if the United States is a Masonic country. However, we are speaking of a secret society that for centuries has practiced strange rituals and taken mysterious oaths, and whose practices have all taken place behind closed doors. So what if the most important democracy in the world really responded to the interests of small groups of people whose actual goals are kept secret from its own citizens? How much of the phrase "all men are equal under the law" remains true when we discover that the architects of this great democracy belong to societies whose members protect each other and won't even let their own women join? Após a Declaração de Independência, as lojas americanas declararam-se independentes e deixaram de ocultar a sua existência. Começaram a abrir sedes em edifícios públicos para que todos vissem. Isto fez aumentar a sua popularidade. Os salões maçónicos eram frequentemente usados para reuniões sociais e civis, uma vez que eram
o que de melhor havia nas localidades. Apesar de declararem não ter afiliação política, as lojas maçónicas enverdaram pela política, atuando com frequência e abertamente, lado a lado, com os partidos políticos estabelecidos. Today we can see numerous traces that confirm the presence of Freemasonry in America. They are in plain view all around us, from the more conspicuous Masonic temples to the lesser-known symbols that are incorporated in its very own currency. And that is only the tip of the iceberg. What is actually below the surface? What is it that these symbols mean, that almost 300 million citizens swear by every day? What is the true ideology of the most powerful country in the world? And how does it affect their actions? And where will it lead them? No início do século XVIII, a maçonaria tornou-se especialmente poderosa e influente na América do Norte, onde desempenhou um papel fundamental na criação do que conhecemos hoje como os Estados Unidos da América. Muitos dos fundadores dos Estados Unidos da América eram maçons, entre eles Benjamin Franklin. Franklin foi impressor, cientista, inventor, político e diplomata. Em 1726, após ter regressado de Inglaterra, fundou a sua própria sociedade secreta, o Clube do Avental de Pele. Posteriormente, foi iniciado maçom numa loja de Filadélfia e publicou o primeiro livro americano sobre a maçonaria, em 1734, ano em que foi nomeado grão-mestre provincial da Grande Loja da Pensilvânia. Em 1755, Franklin participou na inauguração do primeiro templo maçónico em Filadélfia. Without a doubt, Franklin was fully committed to the cause. But which cause was that? American, Masonic? Both, perhaps. Another famous American Freemason was George Washington, and a statue of him can still be seen today, posing as a Baphomet, a Masonic icon related to Lucifer. A mere coincidence, or does this have a more significant meaning? So what is the statue trying to tell us? The neoconservatives and ultra-religious groups in the USA today should perhaps ask themselves, what exactly are they celebrating on the 4th of July? George Washington foi iniciado em 1752. Era ainda jovem, em Fredericksburg, na Virgínia. No ano seguinte, obteve o grau de mestre maçom. Fez o juramento como primeiro presidente dos Estados Unidos, num salão federal em Wall Street, usando uma Bíblia emprestada pela principal loja de St. John, ali perto. Séculos depois, outro GW, George W. Bush, jurou sobre a mesma Bíblia, embora não admita ser maçom. Em maio de 1791, George Washington anunciou a fundação da nova cidade capital do país, que se iria erguer nas margens do rio Potomac. Um mês mais tarde, um grupo de maçons reuniu-se na cidade de Alexandria para uma cerimónia na qual depositaram a pedra de fundação da cidade, que logo seria batizada de Washington, D.C., e cuja concepção iria ser influenciada pelo simbolismo maçónico. No dia 18 de setembro de 1793, George Washington, usando o avental e a insígnia de grão-mestre, colocou a pedra de fundação do Capitólio, um edifício impregnado de símbolos de arquitetura maçónica. The capital of the United States of America is perhaps the city with the most symbolism in the world. The design of its buildings, statues and monuments are true to the Freemason principles upon which the city was founded. Os primeiros projetos da capital foram desenhados em agosto de 1791 pelo engenheiro francês Pierre-Charles L'Enfant. L'Enfant trabalhou em conjunto com o engenheiro civil e astrónomo americano Andrew Ellicott, que fez o levantamento do terreno em 1790, sob as ordens de Thomas Jefferson e George Washington. À exceção de Jefferson, todos os outros eram maçons. No projeto de L'Enfant, os três edifícios mais importantes, o Capitólio, a Casa Branca e o monumento a Washington, o obelisco, formam um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é Pennsylvania Avenue, entre a Casa Branca e o Capitólio. O esquadro
é o símbolo maçónico por excelência. It's worth asking why American symbols do not portray anything American. For example, the obelisk. Although it stands out in an unmistakable way, few question why this Egyptian symbol stands dominantly in the heart of the city rather than something a little more American. The answer is obelisks, like many other Egyptian constructions such as pyramids, are Hermetic symbols and therefore both Masonic and especially Rosicrucian. Fiéis às suas origens de construtores, os maçons deram sempre uma importância fundamental aos símbolos arquitetónicos. Hoje em dia, há quem afirme que a interseção entre a Massachusetts Avenue, a Rhode Island Avenue, a Connecticut Avenue, a Vermont Avenue e a K Street Northwest formam um pentagrama pitagórico ou estrela de 5 pontas, um desenho esquematizado que muitos evangelistas e outros grupos conservadores acreditam ser satânico. Podemos concluir que Washington DC é, desde logo, o seu projeto inicial, uma evocação simbólica dos princípios maçónicos. In the early 19th century, America was swarming with Masonic lodges, and their members were all important people in the community. Now, if the Brotherhood had done so much for the American Revolution, if their principles were so innocent and they enjoyed widespread influence and social prestige, why did the lodges still remain so secretive? What did they have to hide, once free from the monarchy and the Church of England? Perhaps the many Freemasons that are studied in American history textbooks today could have provided us with the answers. Em 1801, John Marshall, antigo grão-mestre da Virgínia, foi nomeado juiz-presidente do Supremo Tribunal. Em 1804, Lewis e Clark, ambos maçons, partiram de St. Louis para explorar a costa do Pacífico, tornando-se os primeiros pioneiros e, como tal, reclamando terras que pertenciam aos nativos americanos em nome dos Estados Unidos e, presumivelmente, da maçonaria. O maçom Stephen Austin estabeleceu a primeira colónia anglo-americana no estado mexicano do Texas. Andrew Jackson foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a ter sido, anteriormente, o grão-mestre do seu próprio estado. Governou entre 1829 e 1837. However, in this, its most active period, Freemasonry was infiltrated by a sect who had disturbing objectives, the Illuminati of Bavaria, who were, or still are, a mysterious organization who are capable of infiltrating one of the oldest brotherhoods in the world to manipulate it for their own needs. Indubitavelmente, a maçonaria foi o ponto de partida para muitas das ideias mais progressistas do século XVIII. A antiga Irmandade Europeia encontrou no continente americano um terreno fértil para o prosperar dos seus ideais antimonárquicos e anticlericais. A maçonaria teve uma influência direta e profunda nos movimentos de independência da Argentina, do Chile, do Equador, do Peru, da Venezuela, da Colômbia e, claro, dos Estados Unidos da América. Up to this point, we can say that beyond the typical criticism, Freemasonry's role in American history was positive. In 1776, in Germany, the Order of Illuminati of Bavaria was founded. This was an organization created by a megalomaniac that very soon infiltrated almost all the European Freemasonry and perhaps the American lodges too. The Illuminati proposed putting an end to religion and all established government to create a new world order. When they were exposed, people began to panic and the whole of Freemasonry was subject to suspicion. And from this, it would never fully recover. Em 1776, apenas poucos meses antes da Declaração de Independência Americana, foi fundada na Baviera a Ordem dos Illuminati, um território que hoje em dia faz parte da Alemanha. O seu fundador e orientador era Adam Weishaupt, um idealista excêntrico e um verdadeiro megalómano, que, inspirado pelas ideias de Rousseau,
pôs em marcha uma demanda para satisfazer as suas próprias e exageradas ambições. Tal como o grande filósofo, Weishaupt defendia que o homem devia adotar o seu estado puro e natural e governar-se a si próprio. Mas, contrariamente a Rousseau, Weishaupt defendia a dissolução do Estado, a abolição da propriedade privada e a proibição de todas as religiões. Queria remodelar todas as sociedades e culturas existentes e convertê-las numa ordem única e secular que ele próprio iria governar. Adam Weishaupt pretendia ser um verdadeiro ditador mundial. A ordem dos Illuminati expandiu-se por toda a Europa e desenvolveu-se entre os maçons da nobreza, até que, por fim, foram descobertas e destruídas as suas ambições, ou pelo menos era o que se pensava na altura. No entanto, suspeita-se que anos mais tarde, a Revolução Francesa e a sua posterior fase de terror foram cuidadosamente organizadas e dirigidas pelos Illuminati. Em 1798, foi anunciada a sua presença na América, provocando o infame pânico pelos Illuminati em Nova Inglaterra. If, since 1776, the Illuminati had infiltrated Freemasonry, one could ask how many of the founding fathers were Illuminati as well as being Freemasons. This possibility was perfect ammunition for the enemies of Freemasonry. Com a Declaração de Independência, os Estados Unidos instituíram a liberdade de culto. Os setores religiosos e conservadores ficaram furiosos e não tardou a iniciar-se uma campanha anti-maçónica. O pânico dos Illuminati na Nova Inglaterra pode ter sido uma campanha de propaganda arquitetada e destinada a anular os feitos dos pais fundadores, ou pode ter sido genuína. O facto é que John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, declarou o dia 9 de maio como o dia de jejum e adoração, para implorar a misericórdia e a bênção do céu para a nação em perigo. After this statement from Adams, the paranoia of the Illuminati became hysteria. The prestigious Reverend Jedediah Morse of Boston devoted 3 months of sermons to condemn what he called a conspiracy to attack the true religion and liberty. He held the Illuminati responsible of attempting to destroy the system, unleash chaos and take control of the world. Morse fundamentou as suas teorias nas do maçom escocês John Robinson, que afirmava que os Illuminati, que atacavam tronos e altares, já se tinham estabelecido nos Estados Unidos. Os sermões de Morse, juntamente com a vasta circulação dos livros de Robinson e dos do abade Augustine Burwell, alimentaram a histeria e causaram notícias sensacionalistas nos jornais. No final, nunca se conseguiu encontrar nenhuma prova concreta de uma conspiração dos Illuminati. However, there is one curious fact. Thomas Jefferson himself, one of the founding fathers of the new nation, defended the Illuminati in writing. From that moment on, he would be accused himself of being one of the infiltrators in America. Após ter lido um dos livros de Burwell, Jefferson escreveu uma carta ao bispo Madison, afirmando que Adam Weishaupt acredita na infinita capacidade de aperfeiçoamento do homem. Pensa que a seu tempo se possa tornar tão perfeito que conseguirá governar-se a si próprio em todas as circunstâncias, fazendo todo o bem que puder, não dando qualquer oportunidade ao governo para exercer os seus poderes sobre ele e, consequentemente, tornar inútil o governo político. Isto, como sabe, não se afasta muito dos nossos próprios ideais. Was Thomas Jefferson an Illuminati? His enemies immediately used this letter against him. O Partido Federalista repostou e acusou o Partido Democrata Republicano, encabeçado por Jefferson e Madison, de serem fantoches controlados pelos Illuminati. Talvez nunca se venha a saber a verdade, mas vale a pena salientar que o partido de Jefferson e de Madison é o antecessor direto dos atuais partidos republicano e democrata que têm dominado o sistema político dos Estados Unidos desde a Guerra Civil. The design of the Great Seal of the USA itself is covered with Masonic symbols.
some even dare say Illuminati symbols. And this seal is printed, of all places, on the dollar bill, the very currency that rules the world. O Grande Selo dos Estados Unidos da América foi criado em 1782 e, devido ao seu simbolismo maçónico, tem sido acusado de ser Illuminati e satânico por vários grupos conservadores e religiosos. De um lado, apresenta a águia careca americana. O desenho original tinha uma fênix, outro símbolo maçónico. Sobre a águia, podem ser vistas 13 estrelas dentro de um círculo, representando uma nova constelação. As estrelas são de 5 pontas, ou pentagramas, um símbolo maçónico e hermético, muitas vezes de adoração satânica. A disposição dos pentagramas forma um hexagrama, ou a estrela de David, outro símbolo cabalístico e hermético. Na garra direita, 13 flechas. Na esquerda, um ramo de oliveira com 13 folhas. No peito da águia, um escudo com 13 listas. Porquê 13? Talvez porque este era o número das primeiras colónias americanas. Ou talvez porque esta é a quantidade de graus dos Illuminati. Mas os pormenores mais curiosos encontram-se no verso do selo, onde existe uma pirâmide truncada com 13 degraus. A cimalha suporta o símbolo do grande arquiteto do universo, o olho que tudo vê. Por baixo da pirâmide pode ler-se Novo Ordem Seclorum, Nova Ordem Secular, espantosamente semelhante ao Manifesto dos Illuminati para uma nova ordem mundial. Também é possível desenhar um pentagrama com os vértices apoiados nas letras M, A, S, O, N e no olho que tudo vê. Com estas letras pode escrever-se Maçom e A, O, N, S, M, significando a antiga ordem dos nobres do santuário místico, uma ordem associada à maçonaria. A própria pirâmide é um símbolo maçónico por excelência. O ano de 1776, em numeração romana, corresponde ao da Declaração de Independência, mas também ao ano em que foi fundada a Ordem dos Illuminati. E pluribus unum significa de todos um, frase que estava associada aos planos dos Illuminati de domínio mundial sob um único governo. What part of this is mere chance? How much just fantasy? And what is actually true? Who can say? Though we cannot forget that most of these accusations came from the ultra-conservative sectors, similar to those that still prevail in the United States today. People who are oversensitive, phobic and paranoid, and fans of the traditional sport of witch hunting. The panic generated by Morse's sermons finally dissipated, but less than 3 decades later, a massive anti-Masonic paranoia was unleashed. And this time its members would be pursued relentlessly. Em setembro de 1826, na pequena vila de Batávia, no estado de Nova York, desapareceu um homem chamado William Morgan. Era um ex-maçom e um vigarista que tinha ameaçado escrever um livro revelando os segredos da Sociedade Secreta. Até àquela altura, tinham sido publicados muitos livros antimaçónicos, mas todos escritos por pessoas estranhas à sociedade. O livro de Morgan prometia ser o primeiro a ser escrito por um membro, e um que iria revelar os seus segredos mais profundos. Os maçons de Batávia tentaram primeiro queimar a gráfica e depois conseguiram que Morgan fosse acusado de crimes menores. Por fim, raptaram-no e levaram-no para Fort Niagara, no Lago Ontário, forçando-o a passar a fronteira para o Canadá. Afirmaram que lhe tinham dado $500, um cavalo, e disseram-lhe para ir para o norte e nunca mais voltar. Morgan nunca mais foi visto. Without doubt, the Freemasons' reaction was horrific, but those were wild times and America was a wild country. Many suspected that the only journey that Morgan made was to the bottom of the lake. The fact remains that nobody saw him alive again, and the episode ended in a suspicious trial that unleashed the wrath of the population and a witch hunt followed. Foram acusados 26 maçons e 6 foram levados a tribunal, embora não por homicídio. Os verditos foram muito leves.
todos acreditavam que o procurador público e os juízes também eram maçons. Isto deu início a uma onda de protestos, que começou em Nova Iorque e se estendeu por todo o país. Mais uma vez, a opinião pública estava ao rubro. In the long run, the book was finally published by a daring associate of Morgan's. The paranoid and scandalous tone of the book made it an immediate bestseller. The average American already loved to imagine conspiracies and speculate about invisible enemies. Suddenly, the honourable and prestigious society became a sinister sect in the public eye. No dia de St. John, 3.000 pessoas dirigiam-se para a sede da loja de Batávia, atacando os maçons e destruindo as instalações. Em todas as cidades e vilas, foram publicadas listas que denunciavam os maçons locais. Nos anos que se seguiram, o sentimento anti-maçónico espalhou-se por todos os Estados Unidos. Nas eleições presidenciais de 1832, o partido anti-maçónico ficou em terceiro lugar, com 8% dos votos para o seu candidato William Wirt, um ex-maçom. Freemasonry stood accused of being anti-democratic, anti-American and anti-Christian. A cloud of suspicion was cast over all the country regarding Freemason congressmen, judges and public servants. It would not be the last time that a ghost enemy would be created in times of elections. Entre 1827 e 1837, os maçons passaram de 100.000 para 40.000. Das 500 lojas ativas em Nova Iorque, só restavam 75. Muitas passaram à clandestinidade e desistiram dos banquetes e desfiles anuais. But Freemasonry had thick roots that ran deep. In just a few years, thanks to a certain Albert Pike, it made an amazing comeback. And since that new resurgence, its members would once again reach the highest positions in American society. Albert Pike foi um intelectual brilhante. Em 1850, foi iniciado na loja número 2 de Western Star, no Arkansas, e continuou até ter acumulado mais de 130 graus maçónicos. Diz-se que Pike era um Illuminati e também um fundador do Ku Klux Klan. Embora existam poucas provas que sustentem estas afirmações, também se diz que, juntamente com Giuseppe Mazzini, um grande líder maçom italiano, tinha planeado 3 grandes guerras mundiais, no final das quais os Illuminati assumiriam o poder mundial. Esta afirmação também carece de provas, mas é muito popular em sítios da internet e em livros. Pike brought about a Masonic resurgence through many union-like fraternities and other forms of Masonic social organizations, such as mutual benefit funds. These became prosperous business ventures, quite popular with the American middle class, and made Freemasonry popular once again. Em 1885, a Estátua da Liberdade foi oferecida aos Estados Unidos pela França para festejar o centenário da independência em 1886. Há quem diga que, na realidade, foi um presente dos maçons do Grande Oriente de França pelo centenário da Primeira República Maçónica. As duas explicações não se excluem mutuamente. A estátua sustenta bem alto a tocha da iluminação, ou a tocha flamejante da razão, que simboliza o Sol. O seu nome oficial é a Liberdade Iluminando o Mundo. Foi concebida pelo escultor maçom Frédéric Auguste Bartholdi. Um engenheiro francês que a construiu também era maçom, Gustave Eiffel, que também construiu a torre que tem o seu nome em Paris. A primeira pedra foi colocada durante uma cerimónia maçónica organizada pelas lojas de Nova Iorque em 1884. A Estátua da Liberdade é um exemplo perfeito de como a maçonaria consegue esconder as suas mensagens à vista de todos. Durante mais de um século, centenas de milhares de imigrantes, oriundos de todo o mundo, e centenas de milhões de turistas têm saudado e admirado, sem o saber, um símbolo maçónico de iluminação. At the beginning of the 20th century, Freemasonry was once again a powerful force in the United States. The days of persecution were long gone,
many of the key government jobs were back in their hands. Among them, the Oval Office in the White House. Theodore Roosevelt, presidente entre 1901 e 1909, era mestre da loja Martin Koch, número 806, de Oyster Bay, em Nova York. William Howard Taft, presidente entre 1909 e 1913, foi grão-mestre da Maçonaria do Ohio. Warren G. Harding, presidente entre 1921 e 1923, foi maçom de grau 33 na Fraternidade número 26 do Ohio. With the Great Depression of the 30s, the Brotherhood lost almost 600,000 members. However, Franklin D. Roosevelt, a Freemason himself, brought the country back from the brink of disaster. The Freemasons' prestige kept growing. O crescimento da maçonaria continua em bom andamento até ao início dos anos 60. Das suas fileiras foram eleitos presidentes e senadores, incluindo Harry S. Truman, presidente entre 1945 e 1953, que tinha obtido o grau de grão-mestre da Maçonaria do Missouri, o grau mais elevado da organização. O último presidente reconhecidamente maçom foi Lyndon B. Johnson, que foi iniciado como maçom no Texas e cujo mandato durou de 1963 a 1969. Johnson assumiu o cargo após o assassinato do primeiro presidente católico de sempre dos Estados Unidos da América, John Fitzgerald Kennedy. And then suddenly, Freemasonry lost its popularity. No longer was it a subject of conversation, except for books on conspiracies and dubious websites. Had Freemasonry gone out of fashion, or was it just taking a break after a job well done? É difícil acreditar que uma sociedade secreta, que teve enorme influência na criação e desenvolvimento do Estado mais poderoso do mundo, cuja presença é sentida em todos os símbolos nacionais, tenha ficado reduzida a um mero círculo social, onde cidadãos vestidos com roupas exóticas praticam rituais secretos que alternam com jogos de bingo e bares temáticos. Atualmente, grupos fundamentalistas, como os evangelistas, cristãos ultraconservadores e líderes eleitos, mas totalitários, parecem estar a prosperar como o fizeram na Idade Média. É lógico que o seu arqui-inimigo histórico, a maçonaria, não iria ceder terreno tão facilmente. Was or is Freemasonry a state within a state, a shadow government? And do they dominate the world by dominating its most powerful nation? The United States is a country with the most accessible public information on Earth. However, it was built brick by brick, law by law, following the secret principles of a hermetic society that doesn't even open its rituals to the public. A large percentage of the country's leading men were or are Freemasons. In the land of opportunity where all are supposedly equal under the law, how does belonging to this special brotherhood help you in any way? How many American symbols really represent something different to what citizens believe? The vast majority of American citizens hold a job, pay their mortgage, watch the news at 8, and most of them even vote when they are required to. They live under the illusion that they control their own destiny and the destiny of their families. Meanwhile, the all-seeing eye watches attentively from the very currency that they all work so hard to attain.